Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje o modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, que foi um marco no desenvolvimento da mecânica quântica. Iniciaremos lembrando do modelo atômico de Rutherford, onde temos um núcleo positivo, né, feito de prótons e nêutrons, e os elétrons negativos girando ao redor do núcleo em órbitas circulares e fixas. Porém, o modelo de Rutherford apresenta um problema conceitual. De acordo com o eletromagnetismo, cargas elétricas com aceleração emitem radiação eletromagnética, ou seja, energia. Concluo. Se a gente tem um núcleo do átomo aqui, ó, positivo, fixo, né? E um elétron, ó, girando ao redor do núcleo numa órbita circular, esse elétron ele possui aceleração, mesmo tendo a sua velocidade constante. Se a órbita é circular, ele possui aceleração centrípeta, né? De acordo com o eletromagnetismo, como esse elétron tem aceleração, ele vai emitir energia, radiação eletromagnética. Consequentemente, a quantidade de energia do elétron, por ele estar emitindo energia, ela iria diminuir. O que faria o elétron girar numa órbita em espiral, se aproximando cada vez mais do núcleo, até que atingiria o núcleo. Ou seja, o elétron iria perder energia que ele está emitindo, devido à aceleração que ele possui. Isso ia fazer ele se aproximando do núcleo, se aproximando numa órbita em espiral, até que cairia no núcleo. Então esse é um problema conceitual apresentado pelo modelo de Rutherford. E a gente não observa isso acontecendo ao nosso redor, né? Se a gente olhar qualquer matéria ao nosso redor, a gente não, né, o elétron não está caindo no núcleo. E aí temos a solução apresentada por Bohr para esse problema. De acordo com Bohr, os elétrons se mantêm em órbitas fixas, também chamadas de, guardem esses nomes por favor, são muito usados na mecânica quântica, né? Então, as órbitas também podem ser chamadas de estados estacionários ou níveis de energia, tá? E em sua órbita, quando o elétron estiver na sua órbita, ele não emite ou absorve radiação eletromagnética, fótons. Não se esqueça que a gente já está aqui entrando em mecânica quântica, e na mecânica quântica, a radiação eletromagnética, a energia eletromagnética, ela é considerada como partículas, né, como corpúsculos, que são os fótons, que são indivisíveis. Né? O fóton faz parte das partículas elementares fundamentais por ser indivisível. A emissão ou absorção de fótons, de energia, de radiação eletromagnética, só ocorre quando o elétron mudar a sua órbita. E aí guardem esse nome também, que é muito usado na mecânica quântica, que são os saltos quânticos. Salto quântico é quando o elétron muda de órbita. Então guardem isso. Quando o elétron estiver em sua órbita ao redor do núcleo, ele não emite e nem absorve fótons, radiação eletromagnética. Já quando o elétron absorve radiação eletromagnética, ele muda de órbita, ou seja, ele tem o seu salto quântico. E aí guardem isso, tá? Quando ele absorve fóton, ele pula, né, salta para uma órbita mais distante do núcleo. E quando o elétron libera fóton, ele também vai ter a sua mudança de órbita, seu salto quântico, porém, ele vai para uma órbita mais próxima do núcleo. E aqui temos então o modelo atômico de Bohr, né, com suas conclusões, tá? Que vocês
Tem que saber, tá? Porque isso é muito cobrado. E aí entenda que o Bohr, ele pensa, né, nessas três conclusões, basicamente, porque para responder o problema conceitual apresentado pelo modelo de Rutherford. Tanto que quando vocês aprendem modelo atômico, eu imagino que vocês devam aprender modelo atômico de Rutherford, Bohr. Ou seja, o modelo de Rutherford ele foi aprimorado pelo Bohr com essas três conclusões. Um grande exemplo dessa ideia dos saltos quânticos são dos materiais fosforescentes. Sabe aqueles adesivos que emitem luz durante a noite, né? Ou até às vezes tomada, né, de liga e desliga, interruptor de liga e desliga de lâmpadas, né? Tem vários materiais. Esses materiais, quando eles recebem radiação, fótons, durante o dia, por exemplo, os elétrons, como os elétrons absorvem essa radiação, eles se distanciam do núcleo. Depois que eles param de receber essa radiação, durante a noite, por exemplo, eles voltam a se aproximar do núcleo, liberando fótons, liberando radiação eletromagnética, né? Como a luz que a gente observa eles emitindo durante a noite. Matematicamente, Bohr estudou o átomo de hidrogênio, por isso que a gente fala que é o átomo de hidrogênio de Bohr. Então imagine que aqui nós temos um núcleo com um próton, né, de um átomo de hidrogênio. E aqui as suas órbitas, onde o elétron pode se encontrar, né? Aqui são só as órbitas, tá? Eu ainda não desenhei os elétrons. Cada órbita vai receber um valor, um número inteiro e positivo, sendo que a órbita de n igual a 1 é a mais próxima do núcleo. Então daí a próxima vai ser n igual a 2, depois a próxima n igual a 3, e aí n igual a 4, então quanto maior o número, sempre inteiro positivo, a gente está se distanciando do núcleo. E aí a gente não sabe exatamente até qual valor vai, então a gente fala que o n, que é o número que representa cada órbita, ela tende ao infinito. A órbita mais distante do núcleo é com n tendendo ao infinito. Aqui a gente já consegue, né, mostrar o pensamento quântico, né? Por isso que a gente fala que é quantizado. Como os valores das órbitas são números inteiros e positivos, a gente não vai ter fração. Então a gente não vai ter, por exemplo, uma órbita de n igual a 1,3, como exemplo, né? Isso não existe. Não vai existir uma órbita de n igual a 3,5, por exemplo. Então de 1 já pula para 2, não tem meio termo nisso, né? Então essa é uma forma quântica de pensar, né? Que é meio que uma forma fragmentada, né? Granulada. Olhem esse exemplo, ó. Imagine que aqui eu tenho o núcleo do átomo de hidrogênio, um próton apenas, né? E aí eu tenho um elétron na órbita de n igual a 1, é a órbita mais próxima. Se esse elétron receber fóton, radiação eletromagnética, absorver esse fóton, ele vai se distanciar do núcleo. Imagine que ele vá para n igual a 3, por exemplo. Então ele já dá um salto lá para n igual a 3. Ele não vai parar aqui na 1,5 ou na 2,7. Isso não existe. É 1 ou 3. Então, se ele vai de n igual a 1 para n igual a 3, o elétron, né, quer dizer que ele está se distanciando do núcleo. Ou seja, o elétron absorveu um fóton. Não se esqueça também que na mecânica quântica, né, é sempre um fóton para um elétron. Né? Um fóton ele nunca vai interagir com dois elétrons, ou dois fótons com um elétron, isso não existe. A interação é sempre 1 para 1. E aí outro exemplo, né? Imagina que eu tenho um elétron aqui no n igual a 3, então ele está nessa órbita, e aí ele tem um salto quântico indo para n igual a 2. Se o elétron vai do n igual a 3 para n igual a 2, quer dizer que ele emite radiação eletromagnética, ele emite um fóton.
De acordo com Bohr, cada órbita possui uma quantidade de energia associada, que a gente consegue determinar fazendo energia da órbita N vai ser igual a menos 2,18. Aqui eu estou considerando 3 algarismos significativos, tá? Vezes 10 a menos 18 dividido por n ao quadrado. E aí, nesse caso, a gente está determinando a energia de ordem N em Joule, tá? No sistema internacional. Porém, o Joule, ele não é a unidade mais usada na mecânica quântica, apesar de ser do sistema internacional. A mais usada é o electron-volt. Se você já quiser determinar direto em electron-volt, você vai fazer energia da órbita de valor N igual a menos 13,61, que está aproximado, tá? Dividido por n ao quadrado, então aqui você só coloca o valor da órbita, n igual a 1, n igual a 2, e aí se você usar menos 13,61 por n ao quadrado, você está achando a energia da órbita n em electron-volt, que não é do sistema internacional, mas é a unidade mais usada na mecânica quântica. Então aqui basta você substituir o número da órbita, que você tem a energia associada àquela órbita. Entenda que essa energia que a gente consegue calcular não quer dizer que ela está na órbita, que a órbita possui. Até porque a órbita em si não é algo físico, né? É uma região que a gente imagina ali ao redor do núcleo. Mas é um valor de referência que a gente calcula para, a partir desses valores de referência, a gente conseguir calcular a quantidade de energia que o elétron tem que receber ou liberar para se distanciar ou se aproximar do núcleo. E aí, o referencial para cálculo da energia de cada órbita é no infinito. A gente fala que a órbita que se encontra no infinito, ou seja, com n tendendo ao infinito, ela possui uma quantidade de energia igual a zero. Aqui eu já calculei o valor da energia de algumas órbitas, né, das 3 primeiras, ó. Não se esqueça, né, que para calcular a energia vinculada a cada órbita, a gente vai fazer EN, né, vai ser igual a menos 13,61 por n ao quadrado. Aí aqui a quantidade de energia já sai em electron-volt, que não é do SI, mas é a mais utilizada. Então basta você substituir aqui o valor de n, né? Se eu colocar ali, ó, n igual a 1, eu tenho o valor associado à órbita 1, ó. Se eu colocar ali, ó, n igual a 2, aí é ao quadrado, né? 2 ao quadrado, eu tenho energia associada à órbita 2, ó. N igual a 3, ó, eu tenho energia, né, associada à órbita 3. Eu posso fazer para qualquer órbita, até, né, a órbita mais distante, que a gente fala que n tende ao infinito. Então, se você olhar isso aqui, ó, matematicamente, ó, se n tende ao infinito, então coloca, né, imagina que o infinito, o valor da energia daquela órbita tende a zero. Por isso que a gente fala que a órbita mais distante, com n tendendo ao infinito, tem um valor de energia associada igual a zero. Na verdade, é um referencial que a gente pegou de cálculo. A gente podia chamar a primeira órbita de zero, né? Mas daí a forma de cálculo seria outra. E como eu falei anteriormente, isso é uma grande dúvida, entenda que essas energias, a energia de cada órbita, não quer dizer que ela está na órbita. Não tem como a órbita em si possuir energia, afinal a órbita não é algo físico, né? É uma região que eu imagino. Essas energias são energias de referência para, a partir de agora, a gente conseguir calcular a energia que o elétron troca com o meio, que ele absorve ou libera, para daí ter os saltos quânticos. Afinal, de acordo com Bohr, o elétron só absorve fóton ou libera fóton na mudança de órbita. Então, vamos falar alguns exemplos. Ó. Primeiro exemplo, então você já aprendeu a calcular que energia vinculada a cada órbita. Então, imagina que eu tenho agora aqui um elétron
na órbita 1. Então o elétron está na órbita 1 e ele tem um salto quântico para a órbita 2. É só como exemplo, ó. Então para n igual a 2. Se ele vai da 1 para 2, quer dizer que ele recebe fóton. Então eu vou ter aqui o elétron, e esse elétron, ó, ele vai receber um fóton, absorver um fóton. Qual a quantidade de energia que ele recebeu? Que quantidade de energia possui esse fóton, né? Que é algo quantizado. Então aí basta eu subtrair os valores de cada órbita. Então se eu fizer assim, ó, a energia desse fóton que o elétron recebeu para ter o salto quântico, basta eu pegar o menos 3,4, que foi a órbita que o elétron chegou, né, final, e subtrair do valor de referência que ele saiu. Então eu sei que a energia desse fóton, ou seja, a energia que o elétron absorveu provocando o seu salto quântico, é igual a 10,21 elétron-volt. Então esses valores são valores que permitem o cálculo da quantidade de energia que o elétron absorveu, por exemplo, ao saltar de uma órbita para outra. Imagine agora que o elétron vá do n igual a 1 direto para o n igual a 3. E aí outro detalhe é esse, tá? Que é um erro muito comum. O elétron, ele pode saltar, por exemplo, da 1 para 3 direto. Não precisa ser na sequência, de 1 para 2, de 2 para 3. Não, ele já pode ir da 1 para 15, direto, tá? Numa vez só. Então, se o elétron vai da 1 para 3, ele está se distanciando do núcleo, automaticamente ele tem que receber fóton. Aí, mais uma vez, é sempre 1 para 1. Um fóton interage sempre com um elétron, sem exceção. Então, se o elétron sai de um nível de energia de menos 13,61, que é da órbita de n igual a 1, e vai direto para o nível de energia menos 1,51, que é da órbita 3, quer dizer que ele aumentou o nível de energia. Então ele tem que receber energia. Quanto de energia ele tem que receber, ou seja, quanto de energia tem esse fóton. Basta pegar a diferença, né? Então eu particularmente faço o valor final, o nível de energia final, menos inicial. Que aí aqui você está calculando a diferença entre esses dois níveis de energia, né? Então a energia desse fóton que o elétron recebeu, né, vai dar 12,10 elétron-volt. E aí, se o elétron se aproximar do núcleo, o raciocínio é o mesmo. Porém, daí o elétron vai liberar essa quantidade de energia. Então, por exemplo, vamos supor que o elétron está lá no infinito, onde o nível de energia é considerado zero, e esse elétron ele venha até a órbita 3. Então aí quer dizer que esse elétron libera fóton, né? Ele vai liberar um fóton com uma certa quantidade de energia, e aí o fóton que ele libera tem uma energia de 1,51, que daí o elétron ele sai do nível de energia zero e vai até o nível de energia menos 1,51. Como ele liberou o fóton, né, ele diminui a sua quantidade de energia, ele perde essa energia. Então ele tem que diminuir. Então do zero vira menos 1,51. A mesma coisa se eu imaginar, por exemplo, um elétron saindo aqui, ó, da órbita n igual a 3, ó, são só exemplos, tá? E indo direto até a órbita n igual a 1. Também, como eu falei, não precisa ir na sequência. Ele não precisa ir da 3 para 2 e depois ele já pode ir da 3 para 1 direto. Então aí ele vai liberar energia, ele vai liberar um fóton, sempre um, né? 1 para 1. E aí esse fóton ele tem que ter uma quantidade de energia de 12,10. Aí a quantidade de energia do fóton ela nunca é negativa, né? Não tem como, porque daí a energia do fóton está no fóton, então não tem como ser negativo. Mas a ideia é, se o elétron está num nível de energia de menos 1,51, esse menos 1,51 é só valor de referência, né? E aí ele perde
12,10 de energia, então ele vai diminuir o seu nível de energia. Então aí 1,51 menos, né, 12,10 que ele perdeu, e aí ele vai para um nível de energia de 13,61. E aqui mais uma vez, que daí é o n igual a 1, né? E aqui mais uma vez, eu tento te passar a ideia da mecânica quântica, né? Do algo quantizado. Esses valores são fixos. Se você perguntar assim para mim, professor, e se esse fóton, vamos supor, tá, uma suposição, vamos supor que esse fóton tem uma quantidade de energia, sei lá, de 10 elétron-volt. Então, o elétron não para aqui no meio do caminho. Entendeu? Não tem uma órbita intermediária. Então, ele não iria até a órbita 1, ele iria até a órbita 2 e pararia na 2. Então, são valores fixos. Não tem meio termo nisso. Então, essa ideia de algo, né, quantizado mesmo, fixo, granulado, fragmentado. Aqui conseguimos entender um detalhe que vocês têm bastante dúvida, que é por que os níveis de energia recebem valores negativos. É porque o zero está no infinito, né? E no infinito seria o maior nível possível de energia. Então, para chegar até lá, o elétron tem que receber energia, ir aumentando a sua quantidade de energia. Ou seja, ele vai passando para maiores níveis de energia. Então, por isso que aí o valor tem que ser negativo. Porque você imagina, ó, o elétron está aqui, ele está no nível menos 13,61. Para ele pular para lá, ele tem que receber fóton, receber energia. E aí, como zero, né, é o mais distante possível, e aí de acordo que ele vai recebendo energia, ele vai chegando até lá, até o zero, então a gente tem que pôr valor negativo, porque daí menos 1,51, pense comigo, fica maior do que menos 13,61. Então é só uma questão de referencial adotado. Outro detalhe que é importante, ó, concluo, né, através desse exemplo você já entendeu. O nível de energia de cada órbita acaba representando a quantidade de energia que o elétron tem que receber se ele estiver naquela órbita, para ele, né, chegar até a órbita com N tendendo ao infinito com nível de energia considerado zero. E por que isso é importante? Porque aqui a gente começa a falar, né, a gente pode associar a ionização ou até ao efeito fotoelétrico. A órbita com N tendendo ao infinito, onde o nível de energia a gente considera zero, a gente já é uma órbita que o elétron não volta mais para o átomo. A gente imagina essa órbita, né, com N tendendo ao infinito, se o elétron chegar nessa órbita, o átomo perdeu esse elétron, então o átomo se ionizou. Ou eu posso imaginar até que o elétron saiu do material e aí a gente tem o efeito fotoelétrico. Matematicamente, podemos escrever então que E é igual à energia da órbita N final, que o elétron chega, menos a energia da órbita N inicial, de onde o elétron sai em seu salto quântico, sendo E a energia emitida ou absorvida pelo elétron nesse salto quântico. Aí, se você fizer dessa forma, a energia emitida ou absorvida pelo elétron, ela pode ter sinal positivo ou negativo. A própria conta aqui vai dar positiva ou negativa, né? Qual o significado se der positivo? Caso dê positivo, quer dizer que o elétron absorveu essa energia, ou seja, esse fóton, se distanciando do núcleo. Caso essa conta aqui, ó, dê negativa, o negativo quer dizer que o elétron emitiu essa quantidade de energia E, ou seja, esse fóton se aproximando do núcleo. E aí, né, estou sendo repetitivo, é proposital, a gente sempre tem a interação de um fóton com um elétron. Então essa energia que o elétron absorve ou emite, ela é proveniente de apenas um fóton.
E a energia do fóton, como é a quantidade de energia que o fóton possui, que é o corpúsculo, né, de energia, ela não pode tomar sinal negativo. Então, esse negativo ou positivo, ele é só para representar se o elétron absorveu ou emitiu. Já a energia do fóton, né, que foi absorvida ou emitida pelo elétron, ela passa a ser igual ao módulo dessa energia, porque a energia do fóton em si não pode tomar sinal, né, ou possuir sinal negativo. A partir do momento que conseguimos calcular a energia do fóton, que foi absorvido ou emitido pelo elétron em seu salto quântico, a gente consegue usar o EHF, né, que vem lá do Planck, do efeito fotoelétrico, e determinar a frequência da radiação eletromagnética que foi absorvida ou emitida. Olha que legal, né? Aí não se esqueça que o H é a constante de Planck, que inclusive a gente tem que saber de cor. No sistema internacional, né, usando aqui energia em joule e a frequência em hertz, ela vale 6,63 vezes 10 a menos 34. Já usando energia em eletronvolt e a frequência em hertz, a constante de Planck é de 4,14 vezes 10 a menos 15, né? E aí, a partir do momento que a gente tem a frequência da radiação, se desejarmos, a gente pode usar também o V lambda F, né, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Sendo V, nesse caso, uma constante, né, igual a C, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade de qualquer radiação eletromagnética no vácuo. Aí se eu tenho a frequência, ó, eu consigo também o comprimento de onda. Aí tanto faz, tá? Se eu tiver a frequência ou o comprimento de onda da radiação que foi emitida ou absorvida pelo elétron no salto quântico, basta você olhar no espectro eletromagnético, né, que a gente consegue saber qual radiação está sendo emitida ou absorvida nesse processo. Olha que legal, né? Um exemplo numérico. Imagina que eu tenha um elétron, e esse elétron, né, no átomo de hidrogênio, ele vai da órbita n igual a 3 para a órbita n igual a 2. Então esse elétron, ele emite um fóton, né, uma partícula de radiação eletromagnética. Aí a órbita n igual a 3, ela tem uma energia vinculada, né, de menos 1,51 e a 2 menos 3,40. Não se esqueça que a gente calcula, né, esses níveis de energia fazendo, né, EN igual a menos, aqui está tudo em eletronvolt, 13,61 dividido por N ao quadrado aí em eletronvolt. Então aqui eu consigo determinar a quantidade de energia desse fóton que o elétron emitiu, né? Basta fazer energia emitida pelo elétron, vai dar final, menos 3,40, menos inicial, né? Menos 1,51. Então essa quantidade de energia emitida pelo elétron vai dar menos 1,89 e a gente está trabalhando em eletronvolt. Não se esqueça que esse menos só representa que o elétron emitiu essa energia. Concluo, a energia desse fóton que o elétron emite nesse salto quântico é de 1,89 eletronvolt. A energia do fóton é sempre positiva. Agora, se a gente usar o EHF, aí eu estou trabalhando em eletronvolt, não se esqueça, né? Então o E, 1,89, a constante de Planck em eletronvolt é 4,14 vezes 10 a menos 15, a gente acha a frequência dessa radiação, que vai dar 4,57 vezes 10 a 14. E aí se eu quiser o comprimento de onda, eu uso V lambda F. Aí olhando no espectro eletromagnético,
eu consigo observar que essa frequência é equivalente à luz visível vermelha. Olha que legal. Concluo, a radiação emitida por esse elétron nesse salto quântico, né, ele emite, libera, né, uma luz vermelha. Você enxerga o vermelho. Muito legal, né? Agora conseguimos entender de forma muito tranquila os postulados de Bohr para o átomo de hidrogênio. O primeiro trata da força elétrica entre o elétron e o núcleo. O Bohr considerava ainda que a força elétrica trocada entre o elétron e o núcleo ainda era a força coulombiana, de acordo com a lei de Coulomb, né? Então isso ainda está dentro da física clássica. Então entenda que o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, ele não é totalmente dentro da mecânica quântica. Ele era um meio termo, ele ainda tem algumas características da física clássica, né? Principalmente a força elétrica que o Bohr ainda considerava existente. O segundo postulado fala dos estados estacionários, né? Que um elétron ele só pode ocupar uma órbita de valor n, né? E energia E. Não tem como um elétron estar em duas órbitas ao mesmo tempo. Então aqui mais uma vez você vê ainda um raciocínio clássico, não totalmente moderno, né, dentro da mecânica quântica. E o terceiro postulado fala da energia do elétron, né? Em sua órbita, o elétron não emite ou absorve energia, que é o fóton, né? Que é a radiação eletromagnética. Aí aqui já é quântico. Na mecânica quântica, a radiação eletromagnética ela não é considerada uma onda, né? É considerado partículas, corpúsculos de energia com massa de repouso igual a zero, né, que são os fótons. Então esses dois postulados dentro da física clássica, né, o postulado 3 e 4 já dentro da mecânica quântica. O 4 ele fala da emissão e da absorção, né, dos fótons, que o elétron ele só vai emitir ou absorver fóton nos saltos quânticos, né, sempre um fóton interagindo com um elétron. Aqui você pode me perguntar o seguinte, professor, se o átomo de Bohr é válido apenas para o átomo de hidrogênio e ele ainda possui postulados da física clássica, por que ele é tão importante? Então, foi o átomo de Bohr que abriu o caminho para os modelos mais modernos. Foi a forma que Bohr pensou, principalmente a parte dos saltos quânticos, do absorver fóton, emitir fóton pelo elétron, que chegamos nos modelos mais modernos. Isso não mudou até hoje. É lógico que para outros átomos a gente tem que fazer algumas adaptações matemáticas. Mas foi somente, né, graças a Bohr que os outros cientistas continuaram elaborando. Aí outros nomes, né, depois de Bohr, vem o de Broglie, com a sua parte de onda-matéria, né, que toda matéria pode ter um comportamento ondulatório. Temos o Heisenberg, com o princípio da incerteza, e o Schrödinger, com a parte do átomo estatístico. Né? Ele nos mostra que o átomo ele tem um funcionamento totalmente estatístico, da matemática estatística. O que inclusive fez Einstein afirmar que isso não era possível. Afinal, Deus não podia jogar dados na elaboração da natureza. Porque estatística, né, entre aspas, é um jogo de dados. E aí, antes de morrer, Einstein acaba afirmando que sim, né? Que se Deus existe, este joga dados, pois o mundo atômico, hoje sabemos, ele é totalmente estatístico. Agora, nós conseguimos entender também os famosos espectros de emissão das substâncias, né? Sempre que as substâncias são excitadas, ou seja, a gente faz elas emitirem fótons, radiação, a gente observa que elas não emitem todas as frequências. Elas emitem só alguns valores específicos de frequência. Então você tem aqui, por exemplo, hidrogênio. Ó. O hidrogênio ele emite aqui e aqui apenas. Ó. O hélio, ó,
né? Ó, você tem as linhas, as cores, né? As frequências de radiação emitidas por essas substâncias, hidrogênio, hélio, neônio e mercúrio como exemplo. Agora é fácil entender, né? Para emitir radiação, a gente tem que ter os saltos quânticos. E os saltos quânticos são quantizados. Você não tem todos os valores, infinitos valores, não, eles são fragmentados. Lembra do meu exemplo numérico? Onde o elétron no átomo de hidrogênio foi da órbita 3 para a órbita 2 emitindo vermelho? Então tá aqui, ó, a emissão do vermelho. Porém, ela não consegue emitir outras frequências, porque a frequência emitida depende da emissão de fótons, que por sua vez depende dos saltos quânticos, que são valores fixos, são valores quantizados. Fica fácil entender, né? E, para terminarmos nessa longa aula, deixo aqui um comentário, uma reflexão, até mesmo uma provocação. A partir do momento que se o elétron ele se encontra, né, na sua órbita e ele nem emite e nem absorve radiação, a gente não consegue, entre aspas, né, enxergar esse elétron. Para a gente observar um objeto, seja ele qual for, obrigatoriamente ele tem que emitir radiação, a gente tem que receber essa radiação. Seja luz visível ou não. Não precisa ser necessariamente luz visível, né? Pode ser qualquer radiação. Mas se o objeto emite radiação e você consegue captar aquela radiação, você sabe que ali tem alguma coisa. Então concluo, se o elétron em sua órbita ele nem emite nem absorve nada, ele é invisível. É como se ele não existisse. Olha que pensamento doido, né? Então o elétron, quando ele está em sua órbita, ele é invisível. Ele nem existe, entre aspas. É uma partícula que eu não sei onde ele está. E é exatamente por isso que os modelos atuais são totalmente estatísticos. Se você já estudou, né, os modelos de orbitais, aquilo ali é tudo estudo estatístico. Então a gente chuta, né, estatisticamente a gente acha que talvez o elétron esteja naquela órbita, naquela região. Afinal, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue detectar o elétron. Ele é invisível, ele, né, a gente pode imaginar como se ele não existisse. O elétron ele só passa a ser, entre aspas, visível, e visível que eu estou falando não é olho nu, né? A gente só consegue detectar o elétron quando ele muda de órbita. Então aí sim ele emite radiação, absorve radiação, então a gente consegue saber que tem alguma coisa ali. Mas enquanto ele se mantiver em sua órbita, a gente nem sabe onde exatamente ele está. Por isso que vira tudo estatística. E o elétron, então, né, ou as partículas, é como se elas não existissem, e aí só quando elas se movimentam, ou no salto quântico, que elas passam a existir e depois somem de novo. Eu acho isso real, né? Mecânica quântica, não só a mecânica quântica, a física moderna como um todo, né? É um mundo muito, muito diferente, né, do clássico. Então fica aqui essa aula. Não se esqueça de deixar seu like, né, deixar um comentário, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal, caso você ainda não se inscreveu. Legal? Um abraço, bons estudos e até as próximas.